Olá, a paz do Senhor. Eu sou a pastora Patrícia, do Ministério de Intercessão da Igreja Irmãos Menonitas Renovada do Embu. Eu gostaria de falar hoje sobre ministério de intercessão. Então, para começar com uma definição simples, segundo a definição do dicionário Aurélio, ministério é um cargo, uma incumbência, o cumprimento dos deveres do estatuto superior. O ministério cristão trata-se, portanto, de um serviço que se presta a outros. O ministério é o título dos membros de um governo, de estatuto superior, e da maioria dos países do mundo. Alguns países têm designações diferentes, chamando-lhes de secretário, secretário de Estado, conselheiro, comissário, vice, tribuno, auferidor, enfim, ouvidor, bedel, preposto. Existem várias as definições para ministro. Mas o que eu gostaria de abordar é a respeito de o que é ser um ministro nas igrejas cristãs. Um ministro é alguém que está autorizado pela igreja ou pela organização religiosa. Intercessão, portanto, é o ato ou efeito de interceder. Mas o que é interceder? Interceder é intervir a favor de alguém ou de alguma coisa. Rogar, pedir, suplicar, entrar na brecha, colocar-se no lugar de outro para pleitear sua causa como se fosse sua própria. É ainda estar no centro da vontade de Deus, com súplica, oração, jejum, louvor e adoração, citações da palavra de Deus e até das ofertas, dos testemunhos e de tudo que tiver no seu coração, com reverência e verdade. Portanto, o ministério de intercessão é exercido por alguém capacitado, habilitado pela igreja e nomeado através de um ministro superior, que no nosso caso é o pastor manente, que é o presidente da igreja Irmãos Menonitas Renovada, e quem delega a unção específica para o exercício dos ministérios. Eu gostaria de continuar citando algumas referências bíblicas a respeito do que é ministério de intercessão. Quem exercia o ministério de intercessão, de acordo com as referências bíblicas, né? Quem era o intercessor, quem era o nomeado, quem foi ungido, e também os tipos de intercessão que você pode estar avaliando e tendo uma melhor clareza de como eles agiam nos tipos de intercessão. Então, por exemplo, vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 25, que diz assim: Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas, se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Amados, esse versículo se refere à repreensão que o sacerdote Eli fez aos seus filhos pelas coisas erradas que eles vinham praticando. Eles deitavam-se com as mulheres que serviam na porta de entrada da tenda do encontro. E também eles comiam das ofertas de sacrifícios feitos ao Senhor. Mas eles não ouviram a repreensão de seu pai. E seu pai também acabou pagando com preço de morte, ele e os seus filhos. Então esse versículo se refere a um homem entrar na brecha, interceder pelo pecado de outro. Pecar contra o homem é uma coisa. O juiz da terra pode até dar um jeitinho. Mas pecar contra Deus, quem intercederá por ele? Não é? Lá em 1 Samuel ainda, no capítulo 7, no versículo 5, diz assim: Samuel prosseguiu: Reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Esse versículo
ele deixa claro que os israelitas tinham pecado contra o Senhor. E Samuel liderou sobre eles como juiz, uma espécie de advogado. E os filisteus, quando souberam disso, saíram para atacá-los, de modo que os israelitas ficaram com muito medo e pediram para Samuel que não parasse de clamar e de interceder ao Senhor. E é no versículo 9 que você pode comprovar que Samuel intercedeu ao Senhor pelos israelitas com oferta. Então isso vem comprovar o que eu disse anteriormente a respeito de você interceder com ofertas, com louvor, né? Então esse é um exemplo de intercessão com oferta, né? Então lá no versículo 9, Samuel pega um cordeiro ainda não desmamado e oferece em holocausto ao Senhor pelos israelitas. E o Senhor respondeu, diz ainda a Sagrada Escritura. E um outro exemplo de intercessão está em Esther, capítulo 4, versículo 8, e que diz assim: deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ele para que fosse à presença do rei e implorar misericórdia e interceder em favor. Então esse exemplo de intercessão é que Esther ficou órfã de pai e mãe muito cedo. Era uma menina ainda. E foi criada pelo seu tio Mardoqueu, o Mordecai, é a mesma pessoa. E ela foi beneficiada pelo incentivo, né? O seu tio fez todo um investimento por aquela menina. Um investimento assim, até por ter misericórdia da vida daquela menina, né, que tinha perdido os pais. Mas Esther era muito linda. Então o tio a inscreveu nesse concurso para a rainha, para que fosse substituída Vasti. Então, no tempo devido, a rainha, Esther foi nomeada rainha, ganhou, né? E mais para frente aconteceu que o povo judeu estava sendo perseguido. Estava correndo o risco de ser exterminado. Mas Esther era rainha e o seu tio era o porteiro do palácio. Então, Mardoqueu rasgou as vestes e estava ali clamando ao Senhor para que o seu povo não fosse exterminado. E através de um funcionário chegou até a rainha este comunicado. Chegou até a rainha uma cópia desse extermínio, digamos assim. Então, Mardoqueu, ele foi até a rainha, fez chegar até a rainha a lembrança do benefício que ele havia feito, da oferta de sacrifício dele, de coração. Era uma dívida de coração que Esther tinha com ele, de chegar diante do rei e interceder por seu povo. E não é porque ela havia sido rainha que ela iria se livrar de tudo isso. Porque quem sabe Deus não a colocou ali para este propósito. Mais para frente, no versículo 16, vocês podem comprovar que ainda Esther entrou na presença de Deus com jejum. Quer dizer, ela intercedeu por seu povo com jejum. E isso vem também a comprovar o que nós dissemos na lição anterior. Muito bem. Vamos lá em Jeremias, capítulo 18, versículo 20, que diz assim: acaso se paga o bem com o mal? Mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante de ti para interceder em favor deles, para que desviasses deles a tua ira. Então, Jeremias estava clamando ao Senhor, lembrando ao Senhor de que ele já havia comparecido diante do Pai para interceder em favor dos israelitas, que agora queriam matá-lo. E lá em Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz assim: portanto,
ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. A respeito de quem a Escritura está dizendo? A respeito de quem a Sagrada Escritura se refere? Claro, a respeito do maior intercessor que o mundo já pôde conhecer, o planeta, o universo inteiro. Jesus Cristo é o seu nome. Em Jesus Cristo se reúne todos os tipos de intercessão que nós podemos observar em todos os outros exemplos. Porque se encerram nele mesmo todos os tipos de súplica, oração, jejum, lágrima, louvor, adoração e a oferta de si mesmo como um sacrifício único, vivo e para sempre, eterno, que clama até hoje esse sacrifício. E a respeito disso que eu gostaria de falar. Jesus Cristo, o maior intercessor que o universo pôde conhecer e pode ainda conhecer aqueles que dele se aproximar. Jesus Cristo ainda é o mesmo ontem, hoje e será eternamente capaz de entrar na brecha por você. Ainda hoje, o sangue de Jesus clama por todo aquele que crê nele, que confessa o nome dele e que se aproxima dele com confiança e verdade. Um outro exemplo da falta de intercessor está em Ezequiel 22:30. Vamos lá. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Palavras do Senhor encaminhadas a Ezequiel. Ele procurou alguém que intercedesse, que entrasse na brecha. Amados, imagina um muro com uma trinca, uma fenda. E não havia um reparador de brechas que se colocasse ali no meio para tornar único, coeso. Essa é a falta de intercessor. É por isso que nós estamos investindo nesse ministério, para que você tenha maior conhecimento da batalha espiritual, que começa com a intercessão. No próximo bloco continuaremos a falar mais a respeito do que vem a ser o intercessor. Venha interceder conosco.